Oi, galerinha! Então vamos lá para a nossa primeira aula de história do bloco 4. Então, no bloco anterior, a gente conversou sobre os primeiros habitantes do planeta, né? Então, vocês viram lá no bloco que os primeiros habitantes do planeta, eles, acredita-se que eles vieram lá da África, né? O povoamento da Terra iniciou lá na África, né? No continente africano. E daí, depois de um tempo, eles foram migrando, né? Foram mudando de lugar, né? De acordo com as suas necessidades, tá? Agora a gente vai conversar sobre os primeiros habitantes do Brasil, ó, tá? Sobre o povoamento aqui da América, tá? Então, a pré-história brasileira. A presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de 12 mil anos. Então, lembra que lá no mapa do bloco anterior, dizia lá que os primeiros seres humanos vieram aqui pela região norte aqui, né? E há 18 mil anos, né? No Brasil, acredita-se que eles tenham chegado a 12 mil anos, tá? Então, demoraram um pouquinho para chegar até aqui embaixo, na América do Sul, tá? Acredita-se que os primeiros habitantes do Brasil vieram pela rota de migração através da passagem do Estreito de Bering, localizado entre a Sibéria e o Alasca, em diferentes períodos. Então, ó, lembra que eles estavam aqui, ó, né? E daí eles foram para a Europa, foram para a Ásia, né? Aqui para a Oceania. E tinha esse estreito aqui, lembra que a Pro falou? Que hoje ele, por causa que o mar subiu aqui, ele não existe mais. Mas antes esse estreito dava para passar a pé. Então, eles atravessaram por aqui, tá? Essa é a primeira teoria. Dessa maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram para o restante do continente. Então, aqui, eles chegaram primeiro aqui e foram descendo, tá? Até chegar aqui embaixo. Outra rota de deslocamento seria a do Pacífico. Como a altura do mar era mais baixa e havia mais ilhas ao longo do oceano, os seres humanos puderam vir navegando pelo sul e então chegaram à região que hoje corresponde ao Brasil. Essa outra hipótese surgiu depois que foi encontrado em Minas Gerais um crânio feminino com características africanas e não asiáticas. Esse crânio, de 11 mil anos, foi chamado de Luzia. Então, essa segunda rota, ela é uma hipótese, tá? O que é uma hipótese? É uma coisa que eles acreditam que tenha acontecido, mas não tem provas suficientes para afirmar que realmente aconteceu. Eles acreditam que esses primeiros homens, eles vieram daqui dessa região da Oceania e daqui, ó, as Filipinas, Nova Guiné, da Polinésia e vieram para cá, ó, tá? Através das ilhas, através até através de navegação mesmo, tá? Por que eles acreditam? Porque esse crânio que foi achado, a Luzia, ela tem características dos negros aqui da África, tá? E não asiático, porque aqui, ó, os asiáticos, eles têm uma característica diferente, né? Características físicas. Então, o principal deles é o olho mais puxado, certo? Então, ó, aqui, ó, igual os chineses, os japoneses. Se vocês prestarem atenção, os indígenas, eles têm o olho um pouquinho puxado. Isso é característica asiática. É uma das características, né? É a mais presente que a gente percebe, tá? Como esse crânio aqui, ó, da Luzia, não tinha essas características, tinha características lá dos africanos aqui, ó, dos povos que moravam aqui. Surgiu essa outra hipótese, tá?
E quem que era a Luzia? Olha aqui, ó, esse é o crânio, tá? Esse é o crânio que eles encontraram. E aqui é uma reconstituição de como seria o rosto dela, tá? Então, podem ver que ela tem características dos negros, ó. Lábios mais grossos, nariz largo, estão vendo? Então, baseado nesse crânio aqui, eles acreditam naquela segunda hipótese, que também, né, que os primeiros homens vieram desse lugar aqui, daqui da Polinésia e da Oceania, tá? Quem era a Luzia? A Luzia era uma mulher na faixa dos 20 anos quando morreu e possuía 1,50 de altura. Defende-se a ideia de que ela era parecida com os aborígenes australianos, então ali na região da Oceania, que é onde fica a Austrália, tá? E os negritos de Nova Guiné, que é do lado. E assim seria bem diferente dos indígenas modernos. A partir dessa ideia, deu-se vida à reconstrução mais famosa da face de Luzia, em 2013. Então, a partir dessa ideia que eles fizeram essa reconstrução do rosto, como seria o rosto dela, né? Luzia, ó, foi encontrada aqui, ó, nessa região dos sítios arqueológicos aqui de Minas Gerais, tá? Cada pontinho azul desse aqui, ó, é um sítio arqueológico do Brasil, tá? Então, ó, tem lá em cima no Amapá, tem aqui no Mato Grosso, tem aqui, ó, em Santa Catarina, ó, Joinville, Laguna, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Minas, tem lá na divisa com a Bahia, tem lá no Piauí, né, que eu já comentei com vocês, né, da Serra da Capivara lá, do Parque Nacional Serra da Capivara, né, e a Luzia foi encontrada aqui, ó, tá, em Minas Gerais, nessa região, tá, acredita-se então que essa rota aqui, ó, ela foi menos utilizada, por isso que os indígenas modernos, né, do tempo que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não tem essas características de negros. Acredita-se que vieram poucos, né? A maior migração veio para cá. E logo, então, esse outro povo acabou sendo extinto e ficou apenas os seres humanos que vieram lá da região da Ásia. Tá? Então, é isso que se acredita. Tá? Mas é uma hipótese. Não tem nada comprovado. E como viviam os primeiros habitantes do Brasil? Por meio de estudos e das descobertas arqueológicas nos territórios brasileiros, concluiu-se que os homens que viviam aqui se alimentavam da caça, pesca e frutos. E suas ferramentas para isso eram chamadas... E suas ferramentas eram... Isso aqui tá errado. Eram machados e lanças de madeira, com pontas de pedras afiadas. Em sua maioria, em regiões do interior, habitavam cavernas, mas em regiões do litoral brasileiro, construíam cabanas de madeira e palha. Então, esses primeiros homens, gente, são os indígenas? Não exatamente, tá? Os indígenas que Pedro Álvares Cabral encontrou aqui lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, que não foi descoberto, né? Ele já existia. São seres humanos muito evoluídos, né? São seres humanos que vêm desses primeiros habitantes aqui. Então, esses daqui, eles não eram os indígenas propriamente ditos, mas a maioria dos costumes que os indígenas lá do tempo de Cabral sabiam e viviam, vieram desses primeiros habitantes aqui. Então, ó, machado, lança de madeira com ponta, ó, pedras afiadas, tudo isso aqui os indígenas usavam também, né? Ó, cabanas de madeira e palha, ó. Os indígenas dominavam essa técnica, né? Usavam o fogo para cozinhar e como forma de proteção e faziam pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Então, os seres humanos que habitavam nas cavernas, então, em regiões do interior aqui, ó, é nessa região aqui, ó,
Mato Grosso aqui, ó. Tá? É esse aqui. Os seres humanos do litoral aqui, ó. Tá? Eles são chamados de homens dos sambaquis. A gente já vai ver o que é isso. Então, os do litoral, perto da praia, né, construíam cabanas de madeira e palha. Nos desenhos feitos com sangue de animais, carvão e minerais misturados com água, retratavam a caça de animais, rituais e atividades do cotidiano. Então, esses costumes, esse jeito de viver era bem parecido com o lá dos primeiros habitantes lá da África, né? Da Europa. Então, não mudou muita coisa. Os homens pré-históricos brasileiros viviam em grandes famílias, ó. Outra característica dos indígenas, estão vendo, ó? Grandes famílias. E faziam divisões de tarefas entre os homens e as mulheres. Os indígenas também têm essa característica, tá vendo? Sendo as mulheres responsáveis pelo preparo dos alimentos e por cuidar das crianças. E os homens por caçar e proteger seu grupo. Procuravam morar perto de rios e lagos para obter água mais facilmente para beber, pescar e tomar banho, tá? Então, ó, podem ver que alguns costumes indígenas vêm desta época aqui. Olha lá, ó. Moravam em cavernas, ó, as casinhas de palha, né? E ó, começaram a usar o arco e a flecha. Os povos que viviam no litoral alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores, né? Então eles também comiam as frutas e outros alimentos que eles pegavam, colhiam da natureza. Os homens dos sambaquis possuíam estilo de vida sedentário, então eles não eram nômades, tá? Porque não tinham a necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. Por quê? Eles pegavam alimento da praia, né? Pescavam, comiam frutos do mar, então eles não precisavam trocar de lugar a hora que o alimento acabava, né? Porque não acabava, né? No mar sempre tinha peixe, sempre tinha frutos do mar, tá? As conchas descartadas, com as quais obtinham os moluscos, foram se amontoando e assim foram aproveitados para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudar esse povo. Então, o povo do litoral, gente, ele é conhecido como o povo dos sambaquis. O que é sambaqui? É exatamente esses montes aqui, ó. São montes de conchas, tá? Conchas misturadas com areia, que eles iam se alimentando e iam descartando, ó, tá? E acabavam fazendo esse morro aqui, ó. Isso aqui tudo é conchinha, estão vendo, ó? Isso aqui é um sambaqui mais de perto, ó. Estão vendo as conchinhas aqui, ó? E daí, com o tempo, isso aqui assentava e formava como se fosse uma montanha mesmo, um morrinho. E daí eles aproveitavam para fazer as suas casas ali, tá? Agora vamos lá. Acredita-se que a maior parte dos homens primitivos chegou até a América pelo Estreito de Gibraltar, Estreito de Bering ou Estreito de Magalhães. Qual dos estreitos que eles vieram? Só lê no texto lá. Os arqueólogos acreditam que houve outra rota de migração para a América, de seres humanos vindos direto da África. Qual descoberta fez com que eles chegassem a essa conclusão? O que eles descobriram que fez eles acharem que os seres humanos vieram também direto da África? O que eles acabaram encontrando? C. O que são os sambaquis na pré-história do Brasil? São pinturas primitivas em cavernas do Nordeste. São as regiões da costa brasileira habitadas pelos indígenas na época do descobrimento. São montanhas de areia, cascas de moluscos e peixes que abrigam objetos e esqueletos humanos. Ou são fósseis encontrados nas pirâmides do Egito. Lembrem, gente, que os povos da pré-história não são os mesmos lá do tempo do Cabral, do descobrimento lá do Brasil, tá bom?
Esses homens aqui, ó, não são os indígenas que Pedro Álvares Cabral encontrou aqui, tá? Isso aqui é muito, 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 muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, tá? Questão 3. Desenhe como você imagina que viviam os homens dos sambaquis. Então, aqui vocês vão desenhar, certo? E aqui, questão 4, complete o esquema abaixo com o modo de vida dos primeiros habitantes do Brasil, comparando o modo de vida dos homens que viviam no interior com o modo de vida dos homens do litoral. Tudo isso vocês encontram no texto. Então, olha aqui, ó. Primeiros habitantes do planeta. Na verdade, seria do Brasil aqui, mas tudo bem. Tinham os homens do interior e os homens do litoral. O que os homens do litoral comiam? Vocês vão escrever aqui. O que os homens do interior comiam? Tá? Os homens do interior é aqueles lá mais para dentro do Brasil, que eu expliquei para vocês, que estava lá no texto. Tá? Lá de Minas, da Bahia, lá, tá? Mato Grosso, aquele povo lá. Moradias. Como que eram as moradias dos homens do interior e como que eram as moradias dos homens do litoral, tá? E o estilo de vida, tá? O estilo de vida aqui, gente, se era sedentário, se era nômade, como que era, tá bom? E é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a Pro, tá bom? Um beijo e até a próxima.